posso compartilhar um texto que caiu para mim essa semana, naquele livrinho Minuto de Sabedoria, sabe? Esse livrinho é ótimo, né? Eu pego ele, mentalizo, abro, e aí geralmente vem, né, uma lapada. E aí, essa semana, caiu esse texto aqui para mim que eu vou ler para vocês. Atente para o que diz. A sua palavra edifica, eleva e agrada, mas também destrói, rebaixa e machuca. O que sai da sua boca é força criadora. O que sai da sua boca é força criadora. A palavra proferida passa a produzir efeitos. Não há como fazê-la retornar. Por isso, cuide-se no falar, evite excessos. Regre-se pela verdade e sensatez. Regula o tom de voz, não fale alto, nem seja rude. Transmita paz, certeza, carinho, alegria. Tudo o que você fala é ouvido por Deus. Então, amores, o que tem saído da sua boca ultimamente? Pega sua água, seu café, seu chá e bora conversar? Gente, esse texto, né, tem muitas camadas dentro dele, né? Então, assim, o que muitas vezes a gente é movido, né, pelos nossos sentimentos, né, pelo nosso impulso, muitas vezes, e a gente acaba falando coisas que também machucam o outro, né? Machuca, destrói, diminui o outro, né? Então a gente precisa também ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, né? Porque a gente tem a palavra tem esse poder, né? De tanto colocar uma pessoa para cima, fazer um elogio, né? Agradar, edificar, falar coisas positivas, mas também pode destruir, né? Pode destruir a autoestima de uma pessoa, pode machucar emocionalmente o outro. A palavra, ela causa efeito, né? Então, assim, se eu falo algo bom, vai gerar coisas boas. Se eu falo coisas ruins, vai gerar coisas ruins. E a palavra, ela é força criadora. Eu até vi um vídeo uma vez falando sobre isso. Se você acha ruim, né, a vida que você está levando hoje, preste atenção no que você fala o dia todo, né? Preste atenção no que você está falando durante todo o seu dia. Grava aquilo que você fala. E aí você vai entender por que você está onde você está. Eu vi um vídeo falando sobre isso e realmente, muitas vezes a gente fica muito focado no que é ruim, né? No que incomoda. E aí a gente acaba reclamando muito. E aí vai alimentando, né? Vai alimentando esse sentimento. Também tem aquele ditado, né? A boca fala do que o coração tá cheio, alguma coisa assim. E realmente, nós somos movidos pelos nossos sentimentos e muitas vezes eles dominam a gente, né? Então, a raiva, o impulso, né? A revolta toma conta e aí a gente acaba colocando para fora, né? Nos comunicando de uma forma, né? Da forma que a gente tá internamente, sabe? Então, se tem muita revolta, se tem muito ódio, se tem muita dor, se tem paz, se tem alegria, você coloca isso para fora através das suas palavras, do seu comportamento, né? Então, assim, esse texto, né, como eu falei, tem muitas camadas e muitas vezes a gente não se dá conta também, né, que a gente está se expressando de acordo com aquilo que a gente está sentindo, a gente só vai, sabe? E aí a gente não para um tempo para refletir sobre, né, o que tem saído da minha boca, né? Então, assim, será que eu tenho que filtrar mais o que sai da minha boca ou eu tenho que prestar mais atenção
no que o meu coração está sendo alimentado, porque uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, assim, quais sentimentos estão tomando conta de mim, né, para eu falar o que eu falo, entende? Aonde eu tô querendo chegar com isso? Então, assim, realmente esse texto me fez refletir muito, né? Pensar na maneira como eu estou falando, né? Eu estou me expressando, eu estou me comportando, o que o meu coração está cheio, né? Quais são os sentimentos ali que eu estou alimentando no meu coração, aquilo que eu tenho sentido, sabe? E quando fala sobre essa questão da força criadora, né? A gente sabe, a gente tem esse conhecimento hoje de que a gente atrai muitas coisas, né? Então, se eu foco naquilo que me incomoda, eu vou estar falando sobre isso, eu vou estar sentindo isso e é uma coisa que vai estar sempre se retroalimentando também, né? Então, assim, como eu posso desviar o meu foco, né? Para eu não alimentar mais algo que é ruim para mim e, consequentemente, eu colocar isso para fora também, sabe? Quando fala, né, pra não ser rude, não, cadê? Falar em tom mais baixo, evitar excessos, né? Então, assim, será que vale a pena eu falar sobre esse assunto? Será que vale a pena eu falar dessa forma? Entende? Porque uma coisa é você chegar para alguém, né, e falar assim, olha, eu queria conversar com você sobre isso, eu não, né, não gostei disso, isso me incomodou, isso foi uma coisa que me machucou, né? E você realmente está aberto, também tem isso, né, gente? Está aberto para ouvir o que a pessoa tem para falar, né? Escutar também a versão do outro, né? Então isso é uma conversa, tá? E aí, você falar dessa forma é muito mais edificante, digamos assim, né? Você consegue realmente passar aquilo que você sentiu, né? Em relação a... Eu tô dando um exemplo, né? Em relação à pessoa, mas também em relação às situações da vida, né? Tipo, uma coisa que você não tá gostando, né? Então, assim, é muito... acrescenta muito mais, faz uma relação crescer ou faz você mesmo mudar, né, ali o ambiente que você tá ou da forma que você tá vivendo, né, que não tá legal pra você. É muito mais, tem muito mais o sentido de crescimento do que você agir no impulso e só reclamar e, sabe, focar assim nessa questão. Então é algo que não acrescenta. Então, quando fala para evitar excessos, é nesse sentido, né? De, peraí, eu preciso falar dessa forma, né? Vamos primeiro ter clareza daquilo que eu tô sentindo, vamos primeiro, sabe, processar esse sentimento, essa informação interna, para depois passar adiante. Entende? Então, quando fala sobre falar, né? Regre-se pela verdade e sensatez. É muito nesse sentido, né? Então, assim, deixa eu processar isso aqui que eu tô sentindo, para depois falar sobre isso e se vale a pena, né, falar determinadas coisas, se vale a pena falar de uma certa forma, se talvez eu falar assim, 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 já resumiu tudo que eu tô sentindo, eu não preciso ficar, entende? Porque aí a gente volta àquela questão do início, né? Quando a gente tá muito com o sentimento, né, com o coração ali, muito na questão da revolta, da indignação, do incômodo, né? De algo que talvez você não concorde ou que não faça sentido pra você. Você quer expor aquilo, sabe? Às vezes a gente sente muita necessidade de falar sobre aquilo que a gente tá sentindo, mas sem primeiro fazer
esse trabalho, né, de, peraí, deixa eu ter clareza primeiro, processar, né, porque às vezes, numa relação, né, às vezes a gente pode falar de um jeito, né, por exemplo, ficar apontando, né, isso, aquilo, né, mas talvez se eu falar de uma certa forma, eu já não estou abrangendo tudo, a pessoa já não se faz entender sobre isso que eu estou falando, eu não preciso ficar... Vocês entendem aonde eu quero chegar? Então, assim, é um texto, né, como eu digo novamente, tem muitas camadas, mas que faz a gente refletir bastante de uma maneira interna e externa. Porque tudo, gente, tudo que tá interno vai para fora. É aquilo que eu sempre costumo falar, né? A maneira como você se vê, é a maneira que você vê o outro, né? A maneira como você se trata é a maneira como você trata o outro e o mundo. Então, o que tá aqui dentro passa para fora, sabe? Não tem como ser diferente. Então, como eu tô internamente, vai ser a maneira como eu tô vendo o mundo. Eu vejo o mundo de acordo com a maneira que eu penso, a maneira que eu sinto. Então, com certeza, isso vai aparecer externamente. Na psicologia, né, a gente sabe isso, né? A gente tem esse entendimento que nós somos guiados pelas nossas emoções. Então, se hoje você acordou bem, né, feliz, com o coração cheio de amor, seu dia vai ser muito mais leve, né? Você vai enfrentar os problemas que vão surgir no dia de uma forma mais leve, vai relevar determinadas coisas, né? Não vai se deixar contaminar com, né, certo tipo de provocação, ou ambiente, ou talvez, né, no trabalho, os problemas que aparecerem no dia a dia também, você vai lidar com aquilo de uma forma muito mais leve, com muito mais clareza, sensatez, do que num dia que você acorde, por exemplo, né, chateada, triste. Você vai encarar, né, as situações, o dia, as pessoas, com essa mesma visão interna, sabe? E aí um outro ponto aqui que me chamou muita atenção também nesse texto foi tudo que você fala é ouvido por Deus. E isso foi um ponto que me tocou, né? Porque muitas vezes, eu não sei vocês, mas muitas vezes a gente conversando com Deus, a gente quer uma resposta, busca uma resposta e muitas vezes não encontra essa resposta. E aí você pensa, né, caraca, acho que Deus não tá me ouvindo, ou sei lá, né, mas não, Ele está. Então foi um ponto que me tocou muito nessa mensagem, né. É um livrinho muito interessante que faz a gente refletir muito e eu quis compartilhar também essas reflexões com vocês para a gente ter essa clareza, né? Como psicóloga, e uma dica que eu dou para vocês, observem isso. A maneira como vocês estão se vendo internamente, né? A maneira como está as suas emoções vai ditar o seu humor, vai ditar a maneira como você vê o mundo, a maneira como você lida com os problemas do dia. E principalmente, né, com aquilo que você está externalizando. Então, eu externalizo muito, o que sai da minha boca está voltado para o quê? Está voltado para o amor, para a alegria, para a tristeza, para a revolta, para a mágoa, para a dor. Fica aí o questionamento. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Volto no próximo episódio com mais reflexões.